Olá, meu nome é Jorge, sou professor de Física e hoje a gente vai ver a cinemática. A cinemática é a parte da física que estuda os movimentos e o repouso dos corpos sem levar em consideração suas causas. A gente vai começar a cinemática definindo três conceitos importantes, que seriam o movimento, o repouso e a trajetória dos corpos. Só que esses três conceitos dependem de algo muito importante na cinemática que chama referencial. Então, a gente começa com definindo o movimento, que seria um movimento na cinemática, definindo o repouso, seria a ausência de movimento, e a trajetória. Mas para definir esses três conceitos, eu preciso de algo chamado referencial. O que seria o referencial? O referencial pode ser um corpo, pode ser um objeto, pode ser um ponto, um local, em relação ao qual a gente pode definir, por exemplo, as posições e descrever o movimento de outros corpos. Então, o referencial é muito importante para definir os conceitos que a gente quer começar a falar. Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Eu tenho aqui uma ilustração. Eu tenho um vaso em cima de uma mesa. Então, a minha mesa fixa aqui vai ser o meu referencial. Vou chamar referencial 1, a mesa. E existe um vaso em cima da mesa, né? A princípio em repouso. Então, o que seria o repouso do vaso em cima da mesa? A minha mesa seria o referencial. Se a posição do vaso não varia com o tempo em relação à mesa, que é o meu referencial, então eu posso dizer que o vaso em cima da mesa está em repouso. Então, vamos definir o estado desse vaso. Ele está em repouso em relação à mesa, que é o meu referencial, já que a posição do vaso não varia em relação à mesa. O vaso fica fixo em cima da mesa. No entanto, eu tenho imaginemos que alguém chuta uma bola que passa embaixo da mesa, e essa bola passa se afastando da mesa, próximo à mesa, que é o meu referencial. E essa bola, ao se afastar, eu posso dizer que a bola está em movimento em relação à mesa, que é o meu referencial 1 que eu escolhi. Então, no caso, a bola, ela passa pela mesa, se afastando dela. Eu posso dizer que a bola está em movimento. São dois exemplos que a gente pode começar a falar. Então, a bola está em movimento em relação à mesa, que é o meu referencial número 1, fixo. Com esses dois exemplos, a gente pode perceber que para definir o repouso do vaso ou o movimento da bola que passa próximo à mesa, a gente precisa sempre citar o referencial, que é a mesa. Então, o movimento e o repouso dependem de um referencial. Okay? Então a gente pode resumir essas duas situações aqui. Eu tenho o repouso. O repouso é quando a posição do corpo que eu estou estudando, no caso aqui, o repouso do vaso é um corpo. Quando a sua posição não varia com o tempo. Se a posição do corpo não varia com o tempo em relação a um referencial adotado, então eu posso dizer que esse corpo está em repouso. E o movimento é quando a posição de um corpo, ele varia, essa posição varia com o tempo em relação a um referencial, que é o caso da bola. A bola estava se afastando na mesa no momento que ela passou. Então eu posso dizer que a bola está em movimento porque a variação, ela varia a posição dela em relação àquele referencial. Varia no tempo, tudo bem? Então, aqui está as definições de repouso e movimento, sempre em relação ao referencial adotado, tudo bem? Se eu mudo o referencial, eu posso mudar também a situação do corpo que eu estou estudando, né? O estado dele pode mudar, de repouso para movimento. Por exemplo, é possível um corpo estar em repouso em relação a um referencial e em movimento em relação a outro referencial? Sim, é possível. Se você mudar de referencial, o estado desse corpo, né? A descrição do que está acontecendo com esse corpo pode mudar também. Por exemplo, a gente pode imaginar o seguinte: você tem esse cenário, né, em que o vaso está em repouso em relação à mesa e a bola está em movimento em relação à mesa, passando por ela.
pegando o exemplo do vaso que está em repouso em cima da mesa, eu posso dizer o seguinte. Imaginando que todo esse cenário está dentro do planeta Terra, né? Nós estamos dentro de um planeta. Então todo esse cenário aqui está dentro do planeta Terra. E a gente sabe que a Terra está em movimento, né? O planeta Terra ele tem movimentos, por exemplo, de rotação em torno do próprio eixo. Existe um movimento de rotação aqui, por exemplo, em relação ao eixo aqui da Terra. O eixo, a Terra, como ela tem uma inclinação em relação a esse eixo vertical, o movimento de rotação se dá em torno desse eixo, inclinado cerca de 23 graus de inclinação. E a Terra tem um movimento de rotação. E essa velocidade de rotação é até muito grande, né? Se você pegar um ponto no equador da Terra, né, que divide os dois hemisférios, um ponto no equador rotaciona com a velocidade de aproximadamente 1.700 km por hora. Tudo bem? 1.700 km por hora. Então você tem um movimento de rotação e você tem também um movimento de translação, que é o planeta orbitando o Sol, que é outro referencial. Então, se a gente adotar o referencial o Sol, chamar de referencial número 2, eu posso dizer que o mesmo vaso em cima da mesa está em movimento em relação ao Sol, já que o vaso está dentro do planeta e o planeta realiza um movimento de translação em torno do Sol, né? É uma órbita elíptica. Inclusive, a velocidade de translação da Terra em torno do Sol é uma velocidade bem alta também, é cerca de 108.000 km por hora. Tudo bem? Para a gente ter uma ideia. Então eu posso dizer que o vaso em cima da mesa, dentro do planeta, dentro da Terra, está em movimento em relação ao Sol, que é o outro referencial, e em repouso em relação à mesa, que eu adotei no começo. Então, dependendo do referencial que eu adote, eu posso descrever o objeto numa situação diferente, né, num estado diferente. Tudo bem? A partir dessa ideia de mudança de referencial, existe um terceiro conceito, que é o conceito de trajetória, que eu falei também no começo, que depende do referencial também. Então, o que seria a trajetória? Vamos dar exemplos assim. Eu tenho um objeto aqui, uma bola de tênis, e qual seria a trajetória dessa bola se eu jogar ela para cima? Então, vamos imaginar essa trajetória. Quando eu jogo uma bola para cima, né, dando esse impulso para cima, a bola descreve que trajetória? E o que seria a trajetória? A trajetória seria o conjunto de posições ocupadas por um corpo no decorrer do tempo. Então seria o caminho descrito pelo objeto durante o movimento dele. Então se o objeto tem movimento, ele tem uma trajetória. Então eu posso dizer que a trajetória dessa bola, ao subir ou ao descer, é uma trajetória reta. Eu poderia até desenhar aqui, né? Você tem um objeto lançado para cima, cuja trajetória na subida, por exemplo, é uma reta. Então a trajetória, que é o caminho descrito pelo objeto durante o movimento, ela pode ser até desenhada. Você consegue desenhar. E às vezes tem um nome para essa trajetória. No caso aqui era uma reta. Então, na subida, essa bola descreve uma reta como trajetória. Tudo bem? Eu posso jogar essa bola de outra forma. Eu posso lançar a bola. Por exemplo assim. Lançando a bola, eu consigo com que ela descreva outra trajetória diferente. Então, ao lançar a bola, ela vai descrever uma curva no ar. Então, no lançamento dessa bola, imaginemos aqui, ela vai descrever essa curva. Essa curva, inclusive, também tem nome, é uma trajetória parabólica, é um arco de parábola, tudo bem? Aqui seria um arco de parábola. E a bola vai ocupar, durante o movimento, durante o lançamento, diversas posições, e você juntando todas essas posições que o objeto vai ocupar, você vai conseguir descrever a trajetória desse objeto, que seria um arco de parábola. Tudo bem? Então, a trajetória é o caminho, né, descrito pelo móvel durante o seu movimento. Eu vou dar outro exemplo de trajetória. Se pegarmos agora uma bola presa a um fio, e a gente pode imaginar, se eu girar esse fio, qual vai ser a trajetória da bola? Então vamos tentar. Girando o fio. Qual é a trajetória da bola? A gente pode, olhando, observando, né, a gente pode dizer o seguinte, que a trajetória dessa bola é um círculo. Tudo bem? Um círculo. A gente consegue desenhar também. Então vamos fazer aqui. A trajetória dessa bola durante o movimento dela, de uma bola presa a um fio,
é uma trajetória circular. É um círculo. Ou seja, na maior parte das vezes a gente consegue desenhar a trajetória do objeto que a gente está estudando, inclusive colocar até um nome na trajetória. Nem sempre uma trajetória vai ter nome, mas acho que a gente está dando como exemplo, a gente tem nome sim. Agora, a gente pode deixar a trajetória um pouco mais complexa se a gente realizar mais de um movimento ao mesmo tempo. Por exemplo, ao girar essa bola, ela descreve um círculo. A bola está descrevendo um círculo como trajetória. Agora, se eu girar e andar com ela, a gente vai ter outro tipo de trajetória. Então aqui, estou girando a bola e agora eu vou andar para frente. Ao fazer isso, qual é a trajetória da bola? No momento que eu estava girando e andando para frente. Aí se a gente observar um pouco melhor, com atenção, a gente vai perceber, vou apagar essa parte, que a trajetória da bola, quando eu estava girando e andando, é uma espiral. Você tem o círculo do movimento da bola e ao andar para frente, essa bola descreve esse movimento, ou seja, movimento espiral. De uma forma mais precisa, é um movimento helicoidal. Seria uma hélice cilíndrica, que a gente pode falar. Seria a espiral do caderno que você tem. O caderno onde tem espiral seria mais ou menos aquele desenho que seria na trajetória. Quando eu giro um objeto e, ao mesmo tempo, eu ando para frente com esse objeto. No caso da bola presa ao fio. Tudo bem? Então seria essa trajetória aqui. E à medida que ela gira e vai para frente, um observador, né, a partir de um referencial, olhando esse movimento, observa essa trajetória. Tudo bem? Então a gente tem exemplos diferentes de trajetória. E como eu falei antes, a trajetória ela depende de um referencial. Mas por que ela depende? Então eu vou dar um exemplo em que a gente vai perceber que dependendo do referencial que eu adote, se eu mudar o referencial, a trajetória também muda, igual ao movimento, igual ao repouso. Dependendo do referencial, a trajetória muda também. Então depende do referencial também. Então vamos dar esse exemplo. Deixa eu apagar aqui. Já tenho um desenho pronto aqui, que seria o desenho desse trem. Olha, isso aqui seriam 3 posições ocupadas pelo trem durante o movimento. É o trem passando próximo à estação. Então, nós temos aqui 3 posições ocupadas pelo trem durante o seu movimento. Imagine que você tem um trem passando, tem um observador dentro do trem, vou chamar de observador número 1, que é o meu referencial dentro do trem, e tem um observador fora do trem na estação. Esse referencial número 2 é o observador fora do trem, parado na estação. Então tem 2 observadores em referenciais diferentes. E a gente vai analisar o seguinte. À medida que o trem passa, né, isso aqui é apenas um trem que está passando, tudo bem? À medida que ele passa, né, na frente da estação, o que o observador número 1 vai enxergar se, por exemplo, essa lâmpada que está no teto do trem cair? Então, à medida que essa lâmpada vai caindo, o que esse observador vai observar durante a queda da lâmpada? Então, à medida que o trem anda, a lâmpada vai cair. Ela cai a partir do repouso. Vamos imaginar. Então, à medida que a lâmpada vai caindo, o observador continua olhando, que está dentro do trem, número 1, a queda da lâmpada. O que ele observa em termos de trajetória? Até a lâmpada cair no chão, na frente dele. Então, analisando o observador número 1, o que ele vai observar? O que ele vai descrever em relação à trajetória da lâmpada que cai? Se você estiver dentro de um trem e uma lâmpada que está no teto presa, fixa, cair na sua frente, ela vai descrever esse movimento aqui. Tudo bem? Esse aqui. A lâmpada vai cair exatamente na sua frente, numa trajetória reta. Tudo bem? Então, para esse observador número 1, que está dentro do trem, com relação à trajetória da lâmpada que caiu, ele vai descrever como sendo uma reta. Certo? Ok? E agora, se a gente perguntar para o observador número 2, que está na estação, fora do trem. Esse observador número 2 está parado na estação, observando o trem que passa, enquanto que a lâmpada cai dentro do trem. Se a gente perguntar para o observador número 2 qual foi a trajetória da lâmpada que caía, né, em queda livre dentro do trem.
Então, o que ele vai observar? Imagina o seguinte: à medida que a lâmpada caía do teto, né, ela estava fixa no teto, ela caiu. À medida que a lâmpada caía do teto, para o observador número 2, essa lâmpada caía à medida que o trem passava, tudo bem, numa trajetória reta. No entanto, existe outro movimento que o observador número 2 tem que considerar. À medida que a lâmpada cai, o trem também vai para frente. Então, a cada deslocamento da lâmpada na vertical, existe um deslocamento na horizontal do trem. Ou seja, a lâmpada cai e vai para frente. Cai mais um pouco e vai para frente. Então, o observador número 2, que está fora da estação, ele consegue perceber esses dois movimentos. O movimento de queda da lâmpada e o movimento de trem, que está indo para frente, né? Para a direita, por exemplo. Então, você tem aqui o movimento do trem para frente. À medida que o trem passa pela estação, que vai ser considerado pelo observador número 2. E a lâmpada cai verticalmente dentro do trem. Então, se você juntar esses dois movimentos, a lâmpada vai para frente e cai, à medida que se desloca, ela vai um pouco para frente e cai. Aqui também, ela vai para frente e cai. Se você juntar todas as posições da lâmpada em relação ao observador número 2, a lâmpada ela vai descrever uma trajetória parabólica. Ou seja, na verdade, um arco de parábola também. Tudo bem? Vai ser essa trajetória aqui. Ou seja, à medida que a lâmpada caía, ela ia para frente também. Então, ela vai descrever para o observador número 2 essa trajetória. E essa trajetória, para o observador número 2, vai ser um arco de parábola. Ou seja, o mesmo fenômeno que ocorreu dentro do trem, a queda da lâmpada, para um observador dentro do trem, é diferente para outro observador fora do trem. Ou seja, as trajetórias são diferentes. O que estava dentro do trem vem uma reta, né, a lâmpada cai reta, e o observador fora do trem vai vir um arco de parábola. A lâmpada cai à medida que o trem vai para frente. Tudo bem? Então você tem duas respostas, e se você a gente pode se perguntar quem está correto, que observador está correto em relação à trajetória da lâmpada. Os dois estão corretos, porque os referenciais são diferentes. Então, se você muda o referencial, a trajetória também ela vai mudar, tudo bem? Ela depende do referencial também. Então, a gente tem agora, a partir de agora, definidos o que seria repouso, movimento e trajetória em relação ao referencial. É uma coisa importante e interessante que é o seguinte: quando a gente quer localizar um corpo que a gente está estudando, um determinado objeto que está em movimento, por exemplo, e a gente quer localizar ele no espaço, a gente também usa o referencial. Então, essa localização eu vou chamar de posição, tudo bem? Então, aqui no desenho original, no primeiro desenho, deixa eu apagar aqui, a gente tem a possibilidade de dizer e definir a posição do objeto. Por exemplo, aqui eu tenho a mesa, seria o meu referencial número 1, né, fixo. Eu tenho o vaso em repouso em relação à mesa, nessa posição. E eu posso, por exemplo, criar uma trajetória aqui. Eu não vou criar uma trajetória reta, vou colocar uma trajetória qualquer. A orientação positiva é para a direita, tudo bem? E com essa trajetória aqui, que eu desenhei, eu posso localizar. Eu vou colocar o pé dessa mesa, que é o meu referencial, exatamente na posição 0 dessa trajetória. Essa posição 0 seria o que a gente chama de origem das posições. Então, toda a trajetória a partir de agora na cinemática, a gente coloca sempre uma origem. O que está depois da origem ou antes dela. Por exemplo, aqui. Porque existem posições negativas. Se estiver à esquerda do 0, por exemplo. Então, aqui eu tenho a origem das posições. Origem é o 0. Então, quando o objeto em movimento passa pela origem, é porque ele vai passar pelo 0. Tudo bem? E eu posso localizar a partir daí, por exemplo, o vaso. Então, se o pé da mesa aqui está na origem é o meu referencial. Está na origem, né, desse meu referencial. Eu posso dizer que o vaso está a uma certa distância do pé. Vou colocar uma reta aqui. Por exemplo, eu vou medir as distâncias em metros, tudo bem? Está a menos 5 metros. Ou seja, 5 metros à esquerda do 0. Tudo bem?
Então aqui eu tenho posições negativas. E a minha bola, que estava passando pela mesa, posso localizar aqui, a uma distância, por exemplo, de 20 metros. Isso aqui eu estou criando só para a gente ilustrar essa ideia. Então, quando eu localizo o objeto, eu defino a posição dele, eu também preciso do referencial. Então, o meu referencial aqui é a origem, e essa distância aqui representa a posição inicial da bola. Se essa bola está em movimento, essa posição inicial, 20 metros em relação ao pé da mesa, essa posição aqui é a posição inicial, eu vou chamar de S0. Bem? E se essa bola está em movimento, essa é a posição inicial, ela vai continuar o movimento dela, ela continua para frente, então ela vai, em um certo instante de tempo, ela vai alcançar uma posição final, vou chamar de S. Então, eu consigo, também usando o referencial, definir as posições de um objeto em movimento ou em repouso, tudo bem? Então, aqui eu tenho a posição do vaso em relação a esse referencial, que é a origem dessa trajetória. Eu tenho a posição inicial da bola, no momento que ela passou perto da mesa, que está bem na origem da minha trajetória, tudo certo? Então, a partir de agora, a gente pode definir posição inicial, sempre em relação, que seria a distância em relação à origem dessa trajetória, posição inicial. A gente pode definir também a posição final. Posição final do objeto, se ele estiver em movimento, tudo bem? Se ele estiver em repouso, a posição dele não vai mudar, e aí essa é a definição de se ele estiver em repouso, tudo bem? Ok. Então, a partir de agora, definidos esses conceitos, trajetória, movimento, repouso e referencial, a gente começa a estudar realmente a cinemática. Então, sempre que a gente definir uma trajetória e um movimento de um objeto, a gente vai considerar esses conceitos iniciais. Tudo certo? Ok, então, dando prosseguimento ao estudo da cinemática, estudo dos movimentos, sem levar em consideração as causas desses movimentos, a gente dá início a outra parte importante, que é o seguinte. A gente vai começar a localizar o objeto durante o movimento dele e calcular o deslocamento desse objeto, a distância que ele andou durante esse movimento. Então a gente vai chamar de deslocamento a partir da ideia de movimento, a mudança de posição. O movimento seria mudança de posição para chegar no deslocamento, que a gente vai calcular. Se existe movimento, existe mudança de posição. A posição, a gente viu, no nosso exemplo ilustrado, a gente viu a posição de um objeto, se está em movimento, se está em repouso, em relação ao referencial. E essa posição, eu coloco a origem como, a partir da qual eu consigo medir essa posição. Eu consigo medir a posição inicial e a posição final, se o objeto estiver em movimento. Essa posição, portanto, tem posição inicial do movimento, eu vou chamar de S0, tudo bem? S de space, no inglês. Então, posição inicial. E vai ter uma posição final durante o movimento. Se a gente analisar na trajetória de um ponto a outro ponto dessa trajetória, eu vou chamar de posição inicial, onde começou o movimento, e a posição final, onde terminou o movimento, tudo bem? Então vai ter posição inicial, S0, e posição final, chama apenas de S. A partir do movimento, você define a posição, e tudo isso acontece durante um certo intervalo de tempo. Então o tempo vai ser muito importante depois para a gente poder, por exemplo, calcular a velocidade média, por exemplo, do objeto. Então a gente vai precisar do fator tempo, Então essa grandeza de tempo a gente vai precisar. Esse tempo seria a duração do movimento. Duração do movimento. Então, com essas ideias, a gente pode introduzir um outro conceito importante chamado deslocamento. Então, para calcular o deslocamento, a distância que o objeto andou numa certa trajetória, a gente vai dar 3 exemplos aqui. Exemplos 1, 2 e 3. E a trajetória
como eu desenhei no começo, né, nessa ilustração, eu vou criar uma trajetória qualquer. Eu não vou desenhar reta, mas vamos considerar uma trajetória qualquer, uma estrada. E essa estrada vai ter posições final e inicial do objeto que a gente vai calcular o deslocamento dele. Tudo bem? Então, o que é deslocamento? Deslocamento é a variação da posição. Então vamos colocar assim. Variação da posição. Ou seja, toda vez que um objeto está em movimento, ele vai ter posição inicial e final, portanto eu consigo calcular o deslocamento dele durante um certo tempo. Então, a variação da posição eu vou chamar de ΔS, tudo bem? E esse ΔS, matematicamente, para você calcular o deslocamento entre dois pontos, né, a distância entre dois pontos, é só pegar a posição final e subtrair da posição inicial. Então a gente vai calcular o deslocamento, que eu vou chamar de ΔS, tudo bem? Vai ser pegando a posição final do objeto, onde ele chegou, menos a posição inicial de onde ele saiu. Então essa é a fórmula do deslocamento. Essa, na verdade, é a primeira fórmula que a gente menciona nesse estudo, né? Nesse começo, nessa introdução à cinemática. Então o deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Tudo bem? Então, durante o deslocamento, a gente pode medir esse deslocamento em metros, em quilômetros. A gente sabe que 1 quilômetro, unidade de comprimento, equivale a 1000 metros. Então, os deslocamentos, a gente pode medir em metros ou em quilômetros, mas no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de comprimento é o metro, tudo bem? Mas, usualmente, a gente usa o quilômetro para calcular deslocamento também. Ok, então com a ideia de deslocamento, a gente pode calcular os exemplos aqui, deslocamentos diferentes. E, por exemplo, no primeiro exemplo, você tem o objeto indo para a direita. Então, essa trajetória que eu orientei positivamente para a direita, o objeto está no mesmo sentido da trajetória. Então, imagine que ele saiu dessa posição 10. Eu vou medir aqui em quilômetros, por exemplo. Então, essa é a posição inicial do objeto. Então, essa é a posição inicial, vou marcar aqui. Ele está indo para a direita no sentido da trajetória que eu orientei. Ele sai dessa posição e vai para a posição 40 km. Tudo bem? Então, essas são as posições do objeto nessa trajetória. Se ele saiu do 10 km e foi para o 40, essa é a posição final, 40. Aí a pergunta é, qual foi o deslocamento desse objeto de 10 km até o quilômetro 40? Qual foi o deslocamento dele? Quantos quilômetros ele andou até o ponto 40 km aqui? Essas posições aqui, na cinemática, a gente chama de marco quilométrico. Então, para não desenhar toda vez uma plaquinha, né, com a posição, a localização, né, de um móvel durante o movimento, a gente coloca só os valores em quilômetros. Mas cada posição dessa representa um marco quilométrico. Então, por exemplo, o marco quilométrico, quilômetro 10, significa que você está a 10 quilômetros do marco zero. O marco zero pode ser o centro de uma grande cidade. Tudo bem? Então, esses marcos quilométricos, eles representam a posição e a sua localização em relação ao marco zero, que seria o centro da cidade, por exemplo. Tá bom? Então, representando aqui o ponto inicial do movimento e aqui o ponto final, se ele está indo para a direita, qual foi o deslocamento? Você pode fazer mentalmente essa conta. Do quilômetro 10 para o quilômetro 40, quantos quilômetros eu tenho de um ponto do 10 até o quilômetro 40? Você pode, olha, se 10 para 40 aumentou 30. Aumentou 30 quilômetros. Vou colocar aqui a resposta. Você pode fazer mentalmente essa conta. A gente vai procurar nesses três exemplos usar a fórmula do deslocamento, tá? Vai procurar sempre fazer ela. Por quê? Porque às vezes, fazendo mentalmente, você pode esquecer um sinal e aí você pode errar a questão. Então, é bom sempre usar, para calcular o deslocamento, usar sempre essa fórmula aqui. Então, a pergunta aqui é qual o deslocamento do objeto do quilômetro 10 até o quilômetro 40. A gente já sabe que é 30 quilômetros, tudo bem? Porque de 10 para 40 aumentou 30. Mas vamos fazer usando a fórmula do deslocamento.
Então, se o objeto sair da posição inicial 10 até a posição final 40, é só colocar na fórmula, deslocamento, é a posição final menos a posição inicial. Então, é uma fórmula fixa. Então, posição final menos a posição inicial. A posição final, vou colocar, deslocamento, vai ser posição final 40 menos a posição inicial, de onde ele saiu, 10. Então, só pegar esses dois valores, esse 40 menos 10, então, final menos inicial, e aí você obtém o deslocamento do objeto. 40 menos 10 dá 30. 30 km era o valor que a gente já sabia, a gente tinha feito mentalmente essa conta, tudo bem? Então, 30 km é o deslocamento desse objeto, de 10 até o quilômetro 40. Agora a gente vai fazer outro exemplo. Imagina numa trajetória, aqui você tem a origem, o objeto sai da posição menos 10, aqui tem metros, tudo bem? Menos 10 metros, no sentido da trajetória, né? A orientação positiva, e vai até a posição 10 metros. Então ele sai do menos 10 e vai até 10, no sentido para a direita. Então aqui eu posso dizer que é a posição inicial do objeto, está saindo daqui, está indo para a direita, aqui é a posição final. Então eu vou pegar a posição final e subtrair da posição inicial, para calcular o deslocamento. Então vamos fazer a mesma conta. Deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Vou colocar aqui, né? Deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Sempre assim. Então, deslocamento, vamos colocar a posição final. A posição final é 10 metros, menos da fórmula, a posição inicial. Mas a posição inicial é negativa, que está antes do zero. Então, menos, vai ter outro menos aqui, que é a posição inicial. Então, esse valor menos esse, 10 menos o valor inicial, que era menos 10, a gente fazendo a conta, vai dar 10, menos com menos dá mais, 10. Então o deslocamento total vai ser 10 mais 10, 20 metros. Ou seja, se o objeto sair da posição menos 10 metros e foi até a posição 10 metros positivo, depois do zero, ele andou 20 metros. Né? Cada intervalo desse tem 10, então 10 mais 10 dá 20 metros. E aí você tem um sinal de deslocamento, ele é positivo porque está no sentido da trajetória, orientada no sentido da trajetória. Aqui também foi positivo, 30 km, porque o objeto se desloca no mesmo sentido da trajetória. Esse tipo de movimento, no mesmo sentido da trajetória, chama-se movimento progressivo. Então vamos colocar já aqui. Movimento progressivo. Ele tem uma classificação, tá? No mesmo sentido da trajetória. Movimento progressivo. E esse terceiro exemplo é um movimento em que o objeto se desloca no sentido contrário à trajetória. Então, imagina aqui. Você tem a trajetória, aqui é a origem, aqui são as posições em metros, 10 metros, 20 metros e 30 metros. Imagina que o objeto sai da posição 30, né? Ele está vindo para a esquerda agora. Essa é a posição inicial. Posição inicial do objeto. Né? Pelo desenho, ele está saindo daqui e está vindo para cá. Aqui é a posição final. Chama de S. Então, posição inicial, ele sai daqui, do 30 e vai para a posição 10 metros. Quantos metros? Qual foi o deslocamento desse objeto? Vamos usar a fórmula? Estou usando a fórmula. Deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Então é fixo essa fórmula, que a gente usou desde o começo, tudo bem? Vou pegar deslocamento, agora no sentido oposto à orientação da trajetória, ele está voltando. Posição final, qual foi a posição final dele? Vamos pegar aqui, ó, 10. Então ele veio daqui para cá, essa aqui é a posição final, 10. Por isso que é importante marcar a posição inicial e a posição final, ó. Menos, qual é a posição inicial do objeto? De onde ele saiu? 30. Então quando você calcula o deslocamento desse objeto, agora voltando na trajetória, você percebe que vai dar 10 menos 30. Dá o sinal do maior e subtrai, o sinal do maior, 30 é o maior, menos, subtrai 30 menos 10, dá 20.
Então, o deslocamento é menos de 20 metros. Negativo porque o objeto está se deslocando no sentido contrário à orientação da trajetória. A orientação da trajetória para a direita é positiva e ele está voltando nessa trajetória. Então, naturalmente, é o deslocamento da negativa. Então, se você faz mentalmente essa conta, às vezes você esquece esse sinal. Então, é melhor usar a fórmula, a definição do deslocamento, e aí o sinal sempre vai aparecer naturalmente. Tá bem? Então, use a fórmula nesse caso. Muito bem. E o movimento em que o deslocamento é negativo, né, ele está se deslocando no sentido contrário à orientação da trajetória, chama-se movimento retrógrado ou regressivo. Vamos colocar esse nome? Vou fazer assim. Movimento retrógrado ou movimento regressivo. Esse é a classificação desse movimento. Tudo bem? Então, na física, no dia a dia, não considera distâncias negativas, no dia a dia não, mas na cinemática, na física, a gente considera sim deslocamentos negativos, quando o objeto se desloca no sentido contrário à orientação. Então é importante, velocidade também, que a gente vai ver depois, a gente vai encontrar também valores negativos de velocidade, então vai ser importante o sinal, tá bom? Então vamos fazer um resumo, então vamos apagar aqui, vou apagar os exercícios e resumir o que a gente viu. Os deslocamentos, os 3 exemplos, tem deslocamento positivo, deslocamento negativo. E os tipos de movimento que a gente encontra. Então, resumindo, a gente tem aqui, no movimento você tem a variação da posição e num certo tempo, acontece certo tempo esse movimento, você consegue calcular o deslocamento, né? Que é a posição final menos a posição inicial. Quando o objeto se desloca no mesmo sentido da trajetória, então vamos colocar a trajetória positiva aqui, a orientação da trajetória, e o objeto se desloca no mesmo sentido da trajetória, ou seja, a orientação é para a direita, poderia ser para a esquerda, mas a gente escolhe normalmente para a direita, a orientação da trajetória, o objeto está aqui, se ele se desloca no sentido da orientação, ou seja, para a direita também, então a gente diz que esse movimento aqui, né, é um movimento progressivo. Ok? Ou seja, o objeto está no mesmo sentido da orientação. Então, mesmo sentido da orientação. Mesmo sentido da orientação da trajetória. Se um objeto se desloca no sentido oposto à orientação, se tem a orientação da trajetória para a direita positivo, e o objeto se desloca, imagine que ele está aqui, se deslocando no sentido oposto, ele está voltando nessa trajetória, por exemplo. Ou seja, para a esquerda aqui. Nesse caso, você tem um objeto se deslocando no sentido contrário à orientação da trajetória, e aí você vai ter o movimento regressivo. Ok? Qual é a consequência disso? É que, no caso, no movimento progressivo, o deslocamento vai dar positivo, né? O ΔS vai dar sempre positivo. Você vai calcular o deslocamento e ele dá positivo, o movimento progressivo. Porque as distâncias vão aumentar e o móvel, né, se desloca no sentido do aumento das posições. Então, o deslocamento dá positivo. E no movimento regressivo, retrógrado, o deslocamento dá negativo, menor que zero, negativo. Então o objeto se desloca no sentido contrário à orientação. Tudo bem? Então é importante saber disso, saber que os deslocamentos podem dar positivos ou negativos,
e porque o sinal vai fazer toda a diferença na cinemática, tudo bem? Então vamos agora apagar. Vamos fazer um outro exemplo aqui para fixar melhor a ideia, deslocamento, fazer um desenho maior. Então, um exemplo que fizemos 3, vamos fazer o exemplo número 4, exemplo maior para fixar melhor essa ideia. Então, novamente, exemplo 4, a pergunta é qual o deslocamento? Qual o deslocamento do móvel? Móvel é o objeto que se desloca, né, nessa trajetória. Então a orientação da trajetória é positiva para a direita. Imaginemos que o objeto sai de uma posição até outra. Então nesse caso aqui eu vou colocar no mesmo sentido da trajetória. Então o objeto sai dessa posição aqui, se desloca para a direita. Essa posição eu vou colocar aqui menos 60, colocar em quilômetros aqui. Essas posições, menos 60 km. Ele passa pela origem e vai até a posição, vou colocar aqui 80 km. Ele vai até essa posição. Continuando ali para a direita, na mesma sentido da trajetória. Então, se o objeto saiu da posição menos 60 km e foi para a posição 80 km, qual foi o deslocamento desse objeto? Quantos quilômetros ele andou, esse deslocamento? Então é só você definir o seguinte: a partir do desenho, você tem a posição inicial e está indo para a direita, portanto ele saiu daqui menos 60 km, essa é a posição inicial. Ele vai até o quilômetro 80, portanto aqui é a posição final. Você sempre tem que definir isso no começo, senão, para substituir na fórmula depois, senão você vai ficar perdido. Então, defina primeiro a posição inicial e a posição final, tudo bem? E o deslocamento, que é o ΔS, vai ser a posição final menos a posição inicial, que é essa fórmula aqui. Então, o deslocamento do objeto de menos 60 até 80, quantos quilômetros o objeto andou? Então, joga aqui na fórmula. Posição final, qual foi a posição final do objeto? Onde ele parou? 80? Então, 80. Até aqui eu estou calculando o deslocamento. Posição final. Menos da fórmula. Qual foi a posição inicial do objeto? De onde ele saiu? Ele saiu do quilômetro menos 60. Então, menos 60. Essa é a posição inicial. Tem que trazer o sinal. De onde ele saiu, o sinal também vale. Então, eu coloco aqui, a posição inicial, menos 60. Quando eu faço a conta, o deslocamento do objeto vai dar 80 menos 60, que é esse valor inicial. Então, menos com menos vai dar mais. Menos com menos vai dar mais 60. Então, somando os valores, né? O deslocamento vai dar ΔS, que é o deslocamento, 80 mais 60, dá 140. 140 km. Positivo, porque se trata de um movimento progressivo. Movimento progressivo, o objeto se desloca no mesmo sentido da orientação da trajetória. Então, movimento progressivo, o deslocamento vai dar positivo. Tudo bem? Então, esses exercícios servem para você perceber a importância do sinal também na cinemática. Então, deslocamento, velocidade, aceleração, tem sinais, eles têm sinal positivo e negativo, e é importante você colocar o resultado com o sinal correto, tá bom? Então, se o sinal não estiver correto, então você erra a questão, tá bom?